welcome to a new episode of The Artist Cut. This is a little different episode since I have no guest today. For the first time, you are my guest. You got to have the questions done through the social media post that I've done a couple of days ago. And for that reason, today is just me solo answer your questions. Let's see how this goes. Um, this is kind of weird. Have nobody here sit down with me. I kind of take the guest seat today. Want to do this candid. So let's do this together. Let's get the first question done. This will be the language that the question was done. I'll use the same language to answer the question. Hopefully, in the between, we can have this translated somehow. But as you know, this is a bilingual podcast, and I'm proud of that. I'm proud of have Portuguese guests speaking. I have guests that speak English, and have this opportunity to have two languages in the same spot. It's a privilege. So I'm looking now for the first question, and I am okay. The first question that comes out is from Carla Antunes, one of the greatest artists in the community. And Carla asks: Como é que consegues abstrair-te do dia a dia e entrar no estado criativo, mesmo quando tens preocupações ou muito a acontecer à tua volta? Tens algum método para não deixares que isso influencie a tua criatividade? Isto é uma ótima pergunta. Na realidade, é também um struggle. Um, Há várias coisas que limitam a minha criatividade e o meu tempo. Não tenho uma estratégia. E tentando aqui reler a pergunta que a Carla fez, como consegues abstrair do dia a dia de entrar num estado mais criativo? Na verdade, eu não consigo. Eu não me consigo abstrair daquilo que acontece no dia a dia. No entanto, a fotografia tem sido o escape para quando o dia está menos bom ou para quando eu preciso de um refúgio pessoal ou de um refúgio mais introspectivo. A fotografia tem sido desde sempre essa parte mais pessoal e mais criativa, e eu tenho usado esses momentos para me expressar e esses momentos para criar. De certa forma, é por essa pressão do dia a dia ou por essa realidade que nós temos de lado do facto de nós sermos trabalhadores criativos, tem sido por aí que tem andado estes últimos anos. A fotografia tem-me ajudado bastante. Eu não tenho nenhum método, na verdade, para me abstrair, a não ser o facto de eu ir fotografar. Mas ao mesmo tempo isso é contraditório porque o facto de eu ir fotografar é a minha arte e é a minha forma criativa a expressar-se. Portanto, de uma maneira sucinta, eu não tenho nenhum método, às vezes não me consigo abstrair. O que eu acabo por fazer é usar essa mesma situação a favor da criatividade e a favor de me poder expressar o que quer que esteja a acontecer naquele momento. Portanto, uma coisa não invalida a outra, mas ao mesmo tempo estão as duas uma contra a outra. Tenho tido esta sorte de as poder conjugar e tem dado certo. E obrigado pela tua pergunta, Carla, e por teres participado aqui nesta oportunidade que eu tenho também de descobrir a minha e de pensar sobre os vossos olhos e a perspectiva de quem me vê de fora. A próxima pergunta poderá ser aqui da Karina Neto, que já foi aqui uma convidada e também é minha amiga. What part of your past do you think that still has the most influence over who you are today? To be honest with you, the past that I have, that I believe that influencing me the most is the part that I went to the street photography for a lot of time on my own, trying to figure it out. And all of a sudden, I'm available to get more people
and I am able to go into groups, and those groups have a lot of different people, a lot of different backgrounds. They have lots of artists with different perspectives. So that part of the past, because I'm not doing that anymore, at least right now, I'm not doing that. That part of the past, that's what kind of give me a lot of influence in the way that what I learned from them, the way that we would talk, the way that I would look to photography, that was the way that I understand art and photography are two different things. Photography alone could be a picture, but the art of photography is something else. And that's what I learned from all these people that I luckily have the chance to meet and share um, days, sometimes complete days, side by side with cameras in our hands, looking at um, the city in the way that everyone could bring their own perspective. So yeah, basically, Karina, this is the one that influenced me the most until today. Um, okay, let me see another question. The other question will be in Portuguese. It comes from our friend Monica Rasteiro. Um, she used to be one of the most close friends that I have in Canada, and she decided to go back to Portugal. So the question comes in Portuguese. Se puderes dar apenas um conselho a alguém que quer começar hoje na fotografia, qual seria? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar a alguém que quer começar a fotografar hoje, é único e exclusivamente fazê-lo. Fazê-lo, no sentido em que é preciso experimentar, é preciso conhecer, as configurações da máquina. Se entenderes as definições da máquina, vais poder usar qualquer coisa. Irás e poderás evoluir para mais detalhes e mais características que se ajustam ao teu estilo, mas para já, para quem quer começar, o melhor conselho que eu posso dar efetivamente é começar. Começar e fazer. hum, Se queres fotografar pessoas, convida amigos, convida a família. Se queres fotografar natureza, vai para a rua. hum, Tem o tempo que tiveres disponível investido na fotografia, porque sem essa experiência de campo, sem essa experiência de ir e voltar, chegar a casa e ver os resultados, acho que essa é o mais importante, é um passo de aprendizagem hum, bastante fundamental para quem quer ter um futuro na fotografia. É estudar com a sua própria experiência. E também, na verdade, existem vários canais gratuitos e várias formas gratuitas de aprender fotografia nos dias que correm. YouTube, Instagram, todos os canais de social media disponíveis e todas as ferramentas disponíveis na internet também permitem que tenhas essa possibilidade de poder ver e corrigir e saber mais, mas o maior conselho que eu posso dar é experimentar. Isso é o mais importante. Experimentar, ver o que é que tu gostas, o que é que não gostas, descobrir-te a ti próprio, na verdade, com o equipamento. Um, let's have another question. Okay, this other question comes in English, and it comes from our friend Joana Dos. If you could go back to the version of yourself who has just started out, what would you tell him about the life he was about to build? And what would you deliberately not tell him because he needed to learn in the hard way? Uh, there is some layers of this question. Let's start for the first one. If you could go back to the version of yourself who was just starting out, what would you tell him about the life he was about to build? Um, when I even consider that photography and the art of photography could possibly be part of the life, I was so scared that I could never do what I was seeing. Um, Comparison is something that is so bad for you
that you have no idea how that can hurt you. And I would tell him, like, do not compare yourself, because you're gonna build whatever you have to build for you on your own, with your own story and rhythm. Whatever you see, whatever you believe that could be what you want, that's someone else's story. That is someone else's rhythm. That is someone else's process. Your process will be unique and yours. And I'm still figuring myself out. So I don't have nothing specifically that I could say, oh, I did it, or I have get it. I still figuring out. I still looking at some stuff that I want to do. There's some things that I did and I don't want to do it again. But I think that's probably the best thing that I would tell him. Do not compare. Um, you gonna do on your own time, on your own pace, and everyone else's life is different. So just follow yours, follow your heart, be true to yourself, or in this case, to myself, because everything will work out. There's no way that something could be wrong. It might not be the time that you wanted, but it will turn out yours. The second layer of the question is what I would not deliberately, what I would not tell him on purpose, so he could learn on the hard way. To be honest with you, I learned everything the hard way. There was nothing easy. But probably the time that the time that I gave to people a lot of the time in exchange of nothing. Um, I will do it again, so that's why probably would happen again. It doesn't make too much sense, but that's who I am. But I would not tell him, because he would learn again in a hard way. Honestly, part of what I am right now is because I have this feeling of give away so much, and I will do it again. Most likely, if I have to start, I will do it again, because that's my core. That's my nature. Thank you, Joanna, for your question. I hope that the answer makes sense to you. Um, Let me look for another question now for Milan. Milan is one of our guests in the past episodes here. She's a tattoo artist, and the Portuguese and the question comes in Portuguese. Você acha que para ser um artista é necessário ter passado por muitos traumas, ou é o trauma que transforma o artista? Desculpem. Você acha que para ser um artista é necessário ter passado por muitos traumas, ou é o artista que transforma o trauma em arte? Eu acho que é o artista que transforma o trauma em arte. Ahm, Olhando à minha volta, não necessariamente a mim próprio, mas a artistas que eu cresci inspirado, como bandas de música, pintores, escritores, todos eles tinham algo que de certa forma poderia ser considerado um trauma, e esse trauma fez com que a expressão passasse pelas letras que escreviam, ou pelas músicas que compunham, ou pelos quadros que pintavam. Por isso mesmo eu acredito que o artista transforma o trauma em arte. Essa é a minha opinião geral. Não quero personalizar esta opinião. Ahm, não acho que seja necessário para responder à pergunta da Milene, mas de certa forma também é uma reflexão pessoal. Tem aqui mais perguntas. There is more questions over here. I'm gonna ask this question. I'm gonna read this question that came from Flavio. This question also comes in Portuguese. Sorry about this back and forth with Portuguese and English, but it is what it is. It's also a reflection of my daily basis too.
De que forma os contratempos que passaste para poderes adquirir a tua residência influenciaram os teus objetivos, nomeadamente os da fotografia? Fez-te pensar, não vou chegar lá tão cedo, ou por outro lado, se já passei por isto, vou até ao fim e vai acontecer? Como foi lidar com as expectativas e depois com as dificuldades que te foram surgindo? Que mais te deu força nestes momentos? Ahm, eu vou entender esta pergunta como uma forma de me poder também alinhar no tempo. Ahm, a residência permanente é algo que qualquer pessoa que imigra precisa para se poder, de certa forma, sentir em casa, porque até lá é tudo temporário, os contratos de trabalho são temporários, os vistos de trabalho são temporários, a única coisa que não é temporária é a residência permanente. É muito difícil, não é fácil, no sentido em que há várias formas de o fazer, e há várias formas de o fazer errado. Hum, há um processo necessário de burocracia que, na verdade, no meu caso, que é essa a pergunta que o Flávio está a fazer, condicionou hum, a minha dedicação àquilo que eu consideraria na altura ser um hobby. Várias questões relacionadas com a saúde mental, o facto de trabalhar num país novo, o facto de falar com pessoas que têm uma cultura completamente diferente da nossa, o facto de lidarmos com pessoas que tu achas que vão ser, só pela razão de falar em português, vão ser mais simpáticas contigo, acaba por ser precisamente o oposto. Ou seja, várias coisas que inevitavelmente hum, processo imigratório te demove de prosseguir com os sonhos, hum, no meu caso, demoveram. Foi uma condicionante, foi também algo bastante ignorante da minha parte, porque eu sempre senti que isso era um limite, e não era, da verdade. Mas na minha ideia, negócio, trabalhar por conta própria, hum, não era uma coisa que estava ao alcance até ao momento em que eu fiquei residente permanente neste país. hum, que foi um processo longo, foi um processo também bastante doloroso no que respeita à, à minha pessoa ao olhar para aquilo que eu fazia, mas é o peso da responsabilidade de emigrar e as consequências era lidar com a situação da melhor forma. No entanto, respondendo à pergunta do Flávio, condicionou de uma forma até bem mais acentuada do que aquilo que eu poderei efetivamente explicar-me, mas também, de certa forma, se eu for olhar para o lado positivo, essa experiência permitiu um impulso após ter acontecido, porque foi quase como uma libertação. E nessa libertação, hum, algo foi impulsionado para acontecer tudo ao mesmo tempo, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu estou com a sensação que estava à espera que algo acontecesse para pôr tudo em plano, todos os planos em prática, e eu não precisava de esperar, mas hoje eu sei disso, na altura achava que não. Mas também, de certa forma, quase, se quisermos pôr isto de uma forma figurativa, imagina uma barragem que encheu, 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 entretanto teve que abrir as comportas para a água, e foi dessa forma que eu me senti, e foi dessa forma que eu sinto que o rio ainda está a correr, e se corre da maneira que corre também foi muito por essa restrição, ou por essa forma de eu ver as coisas que eu via na altura. I don't know how many questions do I have already. There was supposed to be 10, but I'm keep going. Ok, eu vou aqui ler uma pergunta da Mónica, mais uma vez. A pergunta tem duas perguntas e eu vou ler a segunda parte da pergunta. No mundo em que todos temos uma câmara no telemóvel, o que é que um fotógrafo profissional consegue fazer de diferente para mudar essa perspectiva? Mónica, eu acho que esta pergunta é excelente e bastante atual até. As pessoas que usam o telefone para fazer uma fotografia não deixam de estar a tirar uma fotografia. Estão a tirar uma fotografia. Tanto que é que existem, felizmente, várias profissões de criadores de conteúdo e de pessoas que fazem todo um conteúdo para o social media apenas com telemóvel. Não tem nada de errado, está tudo certo, porque é aquilo que aquela pessoa quer usar para se exprimir. Ahm, na minha perspectiva, a nível de características técnicas, nada substituirá uma câmara, porque quem é fotógrafo profissional
tem várias características no equipamento para poder usar e reter um resultado da forma que ele idealizou que seria a assinatura ou seria a característica artística da pessoa, o tão conhecido estilo do fotógrafo. Um, um telemóvel vai fazer o trabalho todo praticamente sozinho, não tem muita capacidade técnica para chegar a situações de que um equipamento chega. No entanto, eu já disse isto algumas vezes, mas respondendo à tua pergunta especificamente, a intenção que está por trás daquilo que tu usas é o mais importante. Se a intenção é tirar uma fotografia, tirarmos uma selfie no restaurante quando vamos todos juntos, se calhar não preciso de uma câmara profissional, não vai fazer diferença nenhuma se eu sou fotógrafo ahm, com uma câmara profissional com um telemóvel, porque a intenção é guardar uma memória, é ter essa selfie, é se calhar partilhar no Instagram ou no Facebook. De outra forma, é um profissional usa o equipamento para chegar a uma leitura que, no entender dele, é a intenção que ele quer pôr naquele momento. A câmara fotográfica vai permitir ter características com a lente, ou com o frame, ou com outras coisas associadas às características, ao triângulo dos, ao triângulo dos settings da câmara, das definições da câmara. Hum, então, acho que tem mais a ver com isso, com a intenção que é posta, uma coisa não invalida a outra, os telemóveis não vieram tirar o lugar das câmaras, nem as pessoas que usam o telemóvel, para fazerem fotografias deixam de ser mais ou menos do que um profissional que usa uma câmara. O que não posso dizer é o mesmo, no sentido de que se um profissional se quiser que se considerar profissional, ele não vai poder usar só um telemóvel. É impossível, tu te considerares um profissional da fotografia ou da arte ou de vídeo, sem conheceres características da máquina fotográfica ou da câmara. Se só usaste um telemóvel, tu podes ser no máximo um criador de conteúdo digital, precisas de câmara, precisas de entender outras coisas, hum, para te poderes considerar um profissional. Precisas até de entender como é que se usa luz, precisas de entender como é que se usa enquadramento, e tu se calhar até sabes isso tudo com o telemóvel, mas experimenta pegar numa câmara e depois tu vais perceber porque é que tu precisas de entender e porque é que é importante aquilo que eu estou a dizer no que respeita ao profissionalismo. Espero ter respondido à tua pergunta, Mónica, da melhor maneira. Vou voltar aqui ao post para ler mais perguntas que aqui estejam. Going back to the post to read more questions. Um, Let me see over here. Um, okay, I have some on Facebook too. Let me see on Facebook. For someone that don't know, you can go on Facebook, on YouTube, Instagram. That's so many places. So this question comes from Darlene, a Darlene que é a minha amiga e também foi a minha primeira convidada que estreou aqui o podcast. E ela pergunta: qual foi a foto mais marcante da tua carreira? E neste momento, se tivesse que escolher uma só para te representar como artista, qual seria e porquê? Há duas perguntas. A primeira a pergunta, eu posso dizer que a fotografia que mais me marcou na minha carreira não é provavelmente a melhor fotografia que eu teria até ao dia de hoje, mas foi a fotografia que efetivamente fez a diferença, ahm, em todo o meu processo. É uma fotografia da Câmara da cidade de Toronto, é uma fotografia preto e branco, como 90% das fotografias que eu faço da rua. Ahm, É uma das fotografias que eu tive a oportunidade de fazer num destes photo walks que eu estava a falar no início deste episódio. Ahm, eu lembro-me perfeitamente que o desafio era fotografar brutalismo, e eu sinto-me como peixe na água a fotografar brutalismo, minimalismo, fotografia arquitetónica, as linhas, as sombras, ahm, tudo isso que me caracteriza e que é a minha assinatura como fotógrafo. E essa fotografia, na altura, penso que quando nós fazíamos os photo walks, nós submetíamos para quase como se fosse um concurso interno e a fotografia ganhou e foi para mim uma afirmação muito pessoal e uma quase como um motor de, como é que eu ia te explicar isto de uma forma mais simples?
tudo aquilo que eu sabia, não tinha sido validado até à data. E naquele momento foi validado. Pronto, acho que é uma maneira muito fácil até de eu resumir o porquê de eu sentir relação a esta fotografia. Eu olho para a fotografia hoje, se eu tiver que a refazer, ela iria ser diferente, mas eu não a quero refazer porque ela tem esse significado para mim. Foi muito orgânico, foi muito de instinto, foi o saber que eu não estava sozinho em nada, tanto que é que os meus olhos e a minha perspectiva eram validadas pelos olhos e pelas perspectivas de artistas do ramo e pessoas que fotografam há muitos anos e que já tinham experiência internacional, e isso para mim foi fundamental. E a segunda parte da pergunta da Darlene é: e neste momento, se tivesse que escolher uma só para te representar como artista, qual seria e porquê? Eu tenho usado as minhas raízes nos últimos 2 anos como uma forma de inspiração, porque sinto que eu não dei devido valor ahm, enquanto vivia em Portugal. Eu penso que é uma situação bastante fácil de entender. Nós só damos o valor às coisas quando devidamente, dar o valor devidamente às coisas, quando de certa forma deixamos de as ter. Não é que eu deixe de ter as minhas raízes ou deixe de poder ter Portugal, mas não está constante e não está presente todos os dias. Ahm, eu, ao dia de hoje, eu acho que escolheria o Galo Negro, que foi uma fotografia que eu fiz para o passado dia 10 de junho, nas celebrações do Dia de Portugal, que foi aquele mob artístico que eu fiz. E eu escolheria o Galo Negro porque aquela fotografia quase compacta ahm, tudo, ou quase tudo, que eu me revejo ahm, como artista. Eu tenho a versão a preto e branco e a cores, mas eu obviamente que estou a falar da versão a preto e branco. Ah, esta fotografia representa espaço negativo, representa preto e branco, representa profundidade, representa linhas, representa a cultura, representa detalhes, focos de luz. Ou seja, eu acho que escolheria essa fotografia, estou a olhar para ela agora, ela está aqui. Ahm, a fotografia que eu realmente olhei nos últimos meses e disse: era exatamente aqui que eu sabia que eu precisava de chegar para me sentir mais completo, porque estes anos todos me levaram até a este momento de eu poder, numa montra de uma loja, ver um galo de Barcelos, e fui lá 3 vezes, porque das primeiras 2 o sol não estava no sítio que eu queria, então eu tive que ir uma terceira vez, hum, de esperar que o sol estivesse no alimento que eu precisasse. ah, Quem quiser ver a fotografia, ela tem é um galo de Barcelos com os corações típicos dos galos de Barcelos, e a iluminação está especificamente nos corações, no bico do galo e nas patas. Tive a sorte de ninguém ter mexido no galo, porque aquilo está numa montra de uma loja. A loja estava fechada das vezes que eu lá fui, portanto foi fotografado por fora. Ahm, e pronto, respondendo à pergunta da Darlene, esta é a fotografia que eu escolheria ao dia de hoje. Tem aqui mais, that is more questions for, and she asks, if your photography journey were a photograph, what would the photograph looks like and why? If my photograph journey was a photograph, it would be all black and ten thousands of dots of light. Um, Imagine a sheet full of holes and light coming through. That's how would be my journey. That's how I feel. And those holes will represent every single time that I had to prove myself over and over and over and over to me, not to anyone else, not to the neighbors, not to the public, not to anybody. I have to prove myself because unfortunately, I never have people believing in me besides the wife and some close friends. So I had to believe in myself with time, and it was tough. I'm not gonna lie, it was tough. And those holes will represent um,
that little victory every single time that I did something that would be me believing in myself and the outcome would be good. So like I used to say, a lot of the times people don't know or don't see what is behind. They only see what is the surface, which basically that's what happened a lot with everyone. And I don't want to show whatever is behind. I want to show the surface. I want to show the final, which is basically what every other artist does. However, doesn't mean that you know everything because you see the outcome. A lot of the struggles, a lot of the hard days, a lot of the hard times, hard, um, very heavy sometimes. And for us to get out of those places, we need to keep ourselves inspired. We need to keep people that is good to us around. So yeah, basically to answer the question, that would be the picture that I would be looking like. Let me try to find another question. I don't know if we did more than 10. Maybe we did, maybe not. So I'm going to try to look for another question. So I'm going to pick this question from Karina. She asks, if there was no limits, you had all the money and equipment you could need, what photo shoot would you look like? Anything and anywhere in the world. What would be the models look like? What would be the makeup, underwater or in Bali, etc. So I understand what you ask about this. If I had all the money, if I have all the equipment, if I have access to the top models, if I have access to the top makeup artists, the makeup, if I have access to the top hairdressers, I would probably doing something um, so minimalist that you wouldn't tell or you couldn't tell there was that much money involved. That's something that I really look like and I really inspire myself to do. It's keep the minimums of the message because the minimalist is so hard to achieve and the minimalist is so hard to tell stories. But that is the challenge. Maybe I would use that much money and that much uh, resources or that much everything to express the way that I am today. I probably wouldn't change the way that I am expressing or the way that I would see the world. Obviously, I would be able to get more and more time to express myself. It would look minimalist and in a probably street. It wouldn't be in a studio. It would be probably in the street, very busy city. Nothing plus nothing like beach or sand. It would be probably in a very busy city, and I would looking for geometrical places and minimalism. It would be the signature, which is something that is um, very hard to accomplish in a busy street. So that would be the challenge. But if I have all the money, I could shut down the street. So there you go. Another question, and this one comes in Portuguese from Milan. Milan says, or Milan asks, tem algo na sua jornada, tanto artística como pessoal, que se arrepende de ter feito ou de não ter feito? Uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito foi ter olhado para a fotografia como o propósito. Eu demorei algum tempo a entender, pelas razões de mais pessoais, por não ter a certeza de nada, por não ter o entendimento de algumas coisas. Hum, e eu não sei se é possível eu voltar atrás e entender o propósito mais cedo, mas é isso que eu sinto, é que eu poderia ter começado a trabalhar no propósito mais cedo, o que não aconteceu. No entanto, a vida é uma criança e eu não sei quantos anos ainda me esperam, espero que muitos. E acredito que isto também pode ter sido um processo para quando o propósito começou a ser trabalhado, eu já ter experiência ou já ter as experiências necessárias para poder efetivamente ser bem feito. O que não quer dizer que tenha sido bem feito desde o primeiro dia, ainda hoje.
É necessário vários ajustes para se poder considerar para poder ser considerado bem feito, mas eu acho que seria isso. Eu acho que seria ter começado mais cedo hum, a olhar para as coisas da perspectiva e da forma que eu olho hoje, quando entendi o propósito. Hum, a outra parte da pergunta era algo que eu não teria feito. Deixa-me só aqui confirmar, que eu penso que é isto que tu perguntas. Desculpa lá. Pergunta, então, pergunta da Milene, fugiu a pergunta da Milene. Ou não ter feito, exatamente. Algo que eu arrependo de ter feito ou de não ter feito. Só eu arrependi-me de não ter olhado para as coisas com o propósito e arrependo-me de ter feito. Hum, eu não acho que eu não me arrependo de ter feito nada, porque tudo aquilo que eu fiz, embora algumas coisas tenham corrido menos bem, ou as pessoas com quem eu trabalhei, ou as formas como as coisas foram abordadas, tudo isso fez parte da forma e da maneira que eu vejo as coisas hoje. Por isso, de certa forma, não me arrependo, porque tudo que aconteceu tinha tido uma mensagem, eu retirei algo dali, então acho que não refaria nada que não tenha feito ou que tenha feito. Por isso, hum, acho que é isso. De uma forma honesta até e bem simples, não vejo nada. Se fosse hoje não tinha feito aquilo. Tinha, tinha feito tudo, tinha feito tudo da mesma maneira. This might sound very like selfish, but it is not. I would do the same over and over because it led me where I am, or it led me here today. So it's all good. Okay, let me look for another question if I have more questions over here. Um, so this question is for our friend Monica. Monica asks, como é que seguir o teu sonho a construir a tua carreira tem influenciado a tua família e a forma como eles te veem? Tem influenciado bastante no sentido em que há muitos sacrifícios feitos em família. Há várias coisas que acontecem que inevitavelmente influenciam a família. Nomeadamente, eu estar aqui a fazer isto é tempo que eu deixo de ter para estar com eles. No entanto, o suporte é bastante, toda a gente consegue entender o espaço de toda a gente. Então eu acho que o meu sonho tem sido que eles estejam sempre presentes também. Isto não tem sentido nenhum. Se eu estiver sozinho, se eu me isolar, hum, não faz tanto sentido. Então, acho que a forma como eles me veem e a forma como eles me apoiam quase que determinou também o sucesso, ou quase que determina o sucesso, e foi sem sombra de dúvida a pólvora de tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer. Tem sido, sem sombra de dúvida, também uma das grandes razões pelas quais eu me agarro e não desisto, porque efetivamente eles merecem isso. E eu acho que é isso que eles veem também, alguém que se dedica, alguém que se agarra, e por muitas vezes eu acabo por abdicar e de tempo com eles, e acabo por abdicar de coisas boas com eles em prol de chegarmos a alguma coisa em conjunto. Como é sabido, toda a gente, a minha esposa ajuda-me imenso, faz parte dos projetos, faz parte da empresa, grava comigo, trabalha comigo, está sempre comigo, e o filho que com a idade que tem, o que ele mais faz é entender e acaba por também ter sempre palavras boas para me dar cada vez que eu volto para casa ah, de um projeto, ou cada vez que eu tenho que fazer algum projeto aqui em casa. Um, I believe these are enough questions to this episode. I don't want to get this too much as a longer one, because this is something that it was just an idea. It was just I want to bring you guys here. I want to bring the people that listen to the podcast. It's only 10 episodes. It's being a very pleasurable thing to do. I'm not gonna lie, but at the same time, it's very scary. I have no experience as a host before.
conversations with people, it's always easy, but I want to keep them interesting. I want to keep like people that came here and someone that is listening that, and I would want to go for the next episode and get excited for whatever we're saying. The meaning of this podcast, and now that I'm just like wrapping this up, always be uh, get the chance to um, exchange ideas from other artists, from other spectrums of that are connected with the picture wise and the picture world or the camera world. I want to talk to anybody that I also have the happiness of being dealing with or art or working with. So basically, and whenever I thought about these or whenever I um, put these together, I have like, okay, there's no expectations. Let's start doing it and see what this takes us or takes me or takes anyone that comes here and sits in this chair every time that I'm inviting anybody. Um, so far, it's been a pleasure to doing this. I don't know many years or months or episodes this will be, but so far is amazing, and I'm very happy to um, get the opportunity of doing something that is not what I'm used to. This is also proof that we can get out of our comfort zone, and whatever we look for doing it, we should start doing it, even though that you don't feel prepared. If that's the case, I haven't feel prepared for a lot of things that I'm doing right now, and maybe I'm still looking at them and they're not perfect, but that's all we have right now, and that's what we're gonna have until they are, if they will be any. So that's it for this episode. It was weird to be here alone. I'm not gonna lie. Um, I hope that you found this interesting, and wait for the next episode because it will be with someone else. Sit here and me on the other side. Have a good one.